Essa historinha do Pedro e do Antônio, então escrita para esse período de Apóstolo e Príncipe, ela reaparece em outras publicações daí para frente de Paulo Freire, como por exemplo num livro que teve várias edições, A Importância do Ato de Ler, onde isso aparece com o estudar. Esse livro, para vocês terem uma ideia, aqui eu consultei a edição 50ª, e não, 51ª de 2017, publicado pela Cortez. E aí ele traz isso no bojo de algumas reflexões a mais sobre a questão do estudar. Eu vou ler só algumas pequenas passagens. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. Isso resume. Não importa que o estudo seja feito no momento e no lugar do nosso trabalho, como no caso de Pedro e Antônio, não importa que o estudo seja feito em outro lugar e noutro momento. Em qualquer caso, o estudo exige sempre esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observamos. Depois ele, como se trata de um livro preocupado com a leitura, ele tem algumas reflexões que sintetizam essa questão da leitura tão importante para ele e para uma biblioteca como esta em que nós estamos refletindo. Estudar é então associado a ler. E ele faz a seguinte reflexão: para ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade, se desistimos da leitura quando encontramos a primeira dificuldade. Que seria a produção do cacau naquela roça se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal? Se é difícil, insista em compreendê-lo. Trabalhe com ele como Antônio e Pedro trabalharam em relação ao problema do lamaçal. Disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar, e não repetir o que os outros dizem. Finalmente, ele passa a questão do diálogo e daí para frente a outros conceitos conexos dos quais falaremos a seguir. Chegamos à última parte, que talvez seja um pouquinho mais longa, mas eu chamaria de conceitos conexos aos dois de que já tratamos mais, que é o de ensinar, estudar e aprender, e a leitura. Existem outros conceitos. O conceito de educador educando sempre é um conceito encarado de maneira dialógica, né? O educador é educando, educando é educador. Os conceitos de ensinar e aprender. Quem aprende ensina, quem ensina aprende. Se eu não aprender, eu não posso ensinar. O conceito de reflexão e ação. Para agir, eu tenho que refletir. Para refletir, eu tenho que refletir sobre a minha ação. E com isso vai movendo o processo de vida e de trabalho. Aqui, no fundo, é o conceito de experiência, que embasa experiência prática e experiência intelectual, da experiência prática. E aí nós chegamos a alguns conceitos que estão vinculados a esses, que são imprescindíveis para esses, para que essa concepção de leitura, essa concepção de aprendizagem, etc., de estudo, se coloque, seja efetivada. É imprescindível, por exemplo, o conceito de diálogo, o conceito de liberdade, o conceito conexo de autonomia. O estudante tem que ser autônomo, que não diz que é independente de um mestre, que precisa dialogar com ele, que tem mais experiência, que preparou a aula, que selecionou o saber, os textos, etc. O Freinet chama isso de la part du maître. É a parte que cabe ao professor. Né? Não pode abrir mão da parte dele,
de trazer, é o trabalho dele, trazer o seu conhecimento, trazer o seu pensamento. Mas isso não significa fazer a cabeça do aluno e botar dentro dele os seus pensamentos, as suas informações, como se ele fosse um saco vazio. Isso o Paulo Freire chamava de educação bancária. O aluno não é uma conta em branco que você vai preencher com algo que tem valor. Ele vai construir e você vai ajudar. Você vai entender como é que ele pode aprender e como é que ele pode desenvolver. E você se surpreende, porque no meio do processo você aprende com ele. Então, o conceito de reflexão, ação, experiência, saber, ligado ao conceito de poder. Porque na nossa sociedade, quem manipula o saber tem o poder. A começar pela notícia, que se eu estou manipulando a notícia, escondendo ou mandando a notícia só para algumas pessoas privilegiadas, eu estou exercendo um poder em cima do meu saber. O parágrafo dos conceitos foi rápido, mas acho que foi suficiente, se conectado sobre a leitura. E eu passaria para a última parte da fala, que é um pouco maior, talvez, usando como ponte o último conceito que eu queria comentar, que é o conceito de conscientização. Esse conceito deu muita preocupação para o Paulo Freire, porque a conscientização para ele tem a ver com, no processo de aprendizagem, é importante que o estudante, quem aprende, o aprendiz, se veja e se perceba aprendendo num contexto determinado. Ou então ele tem que perceber o que se passa com ele, o que se passa no entorno, e o que se passa com quem ele está dialogando, porque a educação é sempre um diálogo implícito ou explícito. Diálogo com o professor, diálogo com os colegas, diálogo com os interlocutores. O Pedro e o Antônio discutiram, pensaram juntos e trocaram ideias. Eles fizeram uma etapa da educação dialógica, do estudo dialógico. Então, esses conceitos têm a ver com o conceito de conscientização nesse sentido. Não é uma conscientização pensada no sentido de que o professor vai conscientizar o aluno usando os seus princípios políticos, por exemplo. Então, o professor vai dizer, você tem que votar no Lula. Não é este o problema. O professor que se preze nem vai dizer isso. Mas ele vai, certamente, dar oportunidade para que o estudante se perceba percebendo o mundo, perceba como ele está lendo o mundo, como ele está lendo as relações sociais, como ele está lendo a história dos políticos. E, na minha opinião, que sempre votei no Lula, seria a coisa óbvia é que ele votasse no Lula. Mas talvez ele não pensasse assim. E o professor respeita. O professor pode até aprender com as razões pelas quais ele não votaria no Lula. Num diálogo. Os dois estariam se conscientizando cada vez mais de si mesmos e do mundo, da sociedade, da política, neste diálogo. Mas isso foi mal interpretado, muito mal interpretado. Nos Estados Unidos, por exemplo, virou uma coisa assim meio mecânica a conscientização. E o próprio Paulo Freire diz, eu vou ter que mudar esse conceito, falar mais nele, porque estão deturpando o que eu queria dizer. E hoje, naturalmente, os que criticam Paulo Freire vão achar que conscientizar é fazer a cabeça do aluno, com ideologias de esquerda. Não é nada disso. Fazer a cabeça é algo que não existe no pensamento e na prática do Paulo Freire. Mas, por outro lado, ele sabe perfeitamente que educação não é neutra, que o educador não é neutro. Ele tem os seus princípios, ele tem a sua visão de mundo, ele lê o mundo de determinada maneira, ele se posiciona nesse mundo, ele é político, um ser político, no sentido de que ele vive na polis, no alto sentido da política desde os gregos. Ele está inserido num contexto social, com relações, com papéis, com
posições de poder e de trabalho e de vida, de moradia, de local que vive, etc. Mesmo o cara que vem do campo está na polis, nesse sentido, e é político. Então a educação não tem como não ser política nesse sentido. E não no sentido que os que hoje criticam Paulo Freire simplificam. E eu diria, isso me faz lembrar que quando Paulo Freire voltou do exílio, saiu essa foto que vocês veem abrindo essa parte, saiu no jornal, se não me engano foi a Folha de São Paulo, que aí na foto nem dá para ver, porque é uma lembrança, um recorte que eu tinha nos meus arquivos, sem data, sem nada, mas é no começo dos anos 80, logo assim, botou o pé no aeroporto, foi entrevistado e está no jornal, e ele dizia duas coisas importantíssimas. Uma que está na manchete da foto, que é Paulo Freire vai reaprender o Brasil. Quer dizer, Paulo Freire, conhecido no mundo inteiro, laureado em várias universidades, chega ao Brasil com essa humildade, não querendo ensinar ninguém o que ele traz como bagagem pronta, com um monte de livro publicado, etc. Mas ele quer primeiro reaprender o Brasil. Em que Brasil eu estou pisando depois de tantas andanças pelo mundo, depois de tanto tempo fora, para poder ajudar com o meu saber e com a minha ação este Brasil. Ele então vai ser professor na PUC, acho que na Unicamp um tempo, e depois, a segunda afirmação que ele faz aí, estamos saindo de uma ditadura. E então é até chocante você ver estampado no jornal a afirmação: toda educação é política. Então não me diga que a educação da escola sem partido, entre aspas, não é política. É claro que é política, mas não no sentido em que Paulo Freire queria fazer uma formação política. Por quê? Porque Paulo Freire pensa na política libertadora. Então, o conceito de liberdade é fundamental, o conceito de autonomia, de pessoas autônomas, pensantes, numa democracia real. Enquanto que numa democracia de fachada, as pessoas não têm que pensar. Pensar atrapalha. Bom, vamos ao adendo final. Eu gostaria de voltar aqui essa questão, pegando o gancho do que foi dito agora há pouco, sobre a concepção de política, porque a educação é política e não tem jeito, e deve ser política no bom sentido, num sentido ativo e democrático, profundamente democrático da política, feita por gente pensante, atuante, participante. Teve uma coincidência hoje cedo, hoje é 17 de julho, quando eu estou falando para vocês, gravando essa palestra, e no dia 17, ou seja, ontem, saiu no jornal O Globo uma entrevista com um grande sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, que nos acompanhou muito no Brasil, na época da ditadura, pensou muito o Brasil, da ditadura, pós-ditadura, e que agora deu uma palestra dizendo que a gente está vivendo um novo tipo de ditadura. A palestra foi feita para um jornalista do Globo, que se chama Paulo Ferreira, e que estranha que no Brasil de hoje pessoas digam que o nazismo era de esquerda, que as vacinas são ruins e que a Terra é plana. Então ele se pergunta como isso é possível, e pergunta para o Castells, como é possível isso na era da informação? Então é uma entrevista muito boa, muito rica e muito longa. Eu diria que ela fica pensando nessa questão da era da informação. A informação ela é abundante, mas por isso mesmo ela muitas vezes confunde em vez de informar no bom sentido da palavra. E então ela potencializa algo que sempre existiu, ele mesmo diz, que é o jornalismo por boato, pelos rumores. Então ela potencializa, e o rumor de hoje é chamado de fake news. E é tendo essa perspectiva que
tendo esse risco como problema hoje para nós e para a escola de hoje, para os nossos jovens que estão na escola, é preciso estar alerta de como nos vacinar contra esse mal. E não há outra maneira de fazê-lo a não ser incorporando e praticando os princípios que o Paulo Freire defende, do pensar pela própria cabeça, do cotejar informações, do perguntar, do desconfiar, do ter dúvidas sobre o que lê e resolver essas dúvidas, isso se tornar um problema até que, perguntando, investigando, vejam outras fontes, etc., a pessoa supere a mentira e chegue um pouco mais perto da verdade dos fatos. Isso é a entrevista, ela reflete sobre isso e mostra que a nossa era da internet, da informação digital, da abundância de notícias à mão no nosso no nosso celular, ela é muito boa, é uma grande coisa que nós temos na mão, mas é também um grande risco, pode ser uma bomba. E essa bomba pode acabar com algo que é um patrimônio dos homens, das mulheres, das crianças, que é o pensamento, a capacidade de pensar pela própria cabeça. Então, eu não quero essa bomba para mim. E a maneira de eu me defender dela é cotejar, é perguntar, é conferir. Eu começo aqui com a Sueli a conferir de onde foi publicada essa entrevista, porque a pessoa que me repassou, que é uma coisa que ocorre muito pela pressa, não sei, as pessoas repassam sem dizer de onde tiraram. Então, se você recebe uma coisa sem dizer para você de onde tiraram, a primeira coisa que você tem que saber é de onde saiu aquilo. Neste caso, saiu do jornal O Globo, porque eu procurei no Google, o Google respondeu e está lá a data do jornal onde saiu isso. Então, isso já foi uma experiência interessante com a vacina contra o fake news, que permite o quê? Que é uma segunda ideia que ele desenvolve aqui. Que nos manipulem, que nos substituam, de certa maneira, a nossa liberdade de pensar pelo pacote pronto, pelo prato feito. E o prato feito é mortal. Então, é envenenado. Envenenado pela mentira, envenenado pelo boato. E isso nós temos condições de nos defender disso, exercitando alguns dos princípios da pedagogia do Paulo Freire. Um deles é o princípio do diálogo e o princípio da autocrítica e da crítica, e da busca, da pesquisa, do trabalho, da disciplina. Tudo isso, na verdade, podemos resumir isso, estudando, como o Paulo Freire entende o estudar, estudando, perguntando, duvidando, pensando, que nós vamos nos defender contra o fake news e as suas consequências funestas na nossa sociedade. Então, terminamos isto com o adendo do adendo, só para lembrar que Paulo Freire, no final da década de 80, se transformou na educação do município de São Paulo. E lá ele iniciou um trabalho dialógico com as universidades para aperfeiçoar a formação permanente dos professores e para fazer uma reforma curricular nas escolas. Então, uma reestruturação curricular. Essa reestruturação curricular estava a cargo da professora Ana Maria Saul, da PUC de São Paulo, com a qual eu tive a honra, com a equipe da qual nós trabalhamos, nós da Universidade de São Paulo, um grupo ligado à Secretaria de Extensão, a SECAI, coordenada na época pelo professor de Física Medeiros, professor Medeiros, e também com colegas da PUC e da Unicamp. Começamos em 100 professores de universidade a assessorar a secretaria nesse projeto de reorientação curricular. No final de 2 anos, nós éramos 10.
Isto prova que esse trabalho é muito difícil porque precisa muita paciência e muito diálogo. O diálogo exige paciência, porque são pessoas diferentes, com muitos pontos em comum e muito desentendimento no concreto em muitos pontos. Mas esse trabalho começou com 10 escolas piloto, e depois se estendeu a quase boa parte das escolas da prefeitura. E até hoje há resultados, há vestígios desse trabalho, que tinha a ver, estava sobretudo baseado na ideia de tema gerador, de aproximar a escola da comunidade, a comunidade da escola, capacitar os professores para isso, e a escola que entrava nesse projeto, ela primeiro tinha que aprovar por mais de 70% dos seus membros a vontade de se engajar nisso e de trabalhar nisso. Então, era um diálogo também que não era obrigatório. Sobre essa experiência saíram vários textos, e eu tive a oportunidade de voltar a discutir isso na década de 90 na Alemanha, no final da década de 90, quando fizemos um simpósio que se chamou Brasil Prorrogação, cujos resultados estão num livro em português com esse nome, que saiu da Universidade de São Paulo e pela Boitempo, e também em alemão pela editora Verführt e pelo Instituto Ibero-Americano. Eu queria chamar a atenção que aqui na Alemanha eu aprendi como o pensamento de Paulo Freire e a prática de Paulo Freire se presta a uma recriação política e muito artística quase. Aqui eu tive a oportunidade de entrar em contato com a professora Ilse Schimpf-Herken, que participou desse simpósio, que escreveu nesse livro e que conta lá a experiência com o método Paulo Freire recriado com os imigrados do Chile como vítimas da política e como que os princípios de Paulo Freire proporcionaram a possibilidade de as pessoas se reinventarem seu papel no mundo a partir de quase que de um renascimento, porque elas tinham chegado quase à morte no Chile e reviveram aqui, e para isso pessoas como Ilse Schimpf, inspiradas em Paulo Freire, ajudaram muito. Esse instituto, essa associação, esse tipo de trabalho existe no mundo inteiro. Paulo Freire se alastrou, as pessoas o recriaram e estão recriando até hoje. Com isso eu me despeço, agradecendo a honra de ter participado, embora remotamente, desse encontro, esperando qualquer hora poder conhecer ao vivo a grande biblioteca e o grande trabalho de vocês. Muito bom encontro para todos.